Olá, meu nome é Brendo, sou estudante de Química Licenciatura do IFES Vila Velha. Hoje iremos construir juntos o conceito de validação de materiais didáticos. Então vamos lá? Mas bem, como iremos então construir esse conceito do que vem a ser a validação dos materiais didáticos? Bom, eu vou sugerir que façamos uma divisão dos termos validação e materiais didáticos. E iremos defini-los separadamente, para depois juntarmos e termos uma ideia do que vem a ser então o conceito de validação dos materiais didáticos. Primeiramente, vamos construir o que vem a ser a definição de materiais didáticos. Então, dado o termo materiais didáticos, o que observamos primeiramente? Observamos que ele é formado por duas palavras, materiais e didático. Então, adotamos o mesmo procedimento. Separamos as palavras e construímos a definição de cada uma, separadamente, para depois juntarmos e termos a definição do termo geral. Então vamos lá. Nós temos o primeiro termo, materiais. E o que são materiais? Para responder essa pergunta, irei pensar na primeira coisa que me vem à cabeça quando eu escuto a palavra materiais. A primeira coisa que me vem à cabeça são objetos que eu posso tocar, como canetas, borrachas e lápis. Ou seja, coisas que têm algum tipo de utilização. E esses materiais, além de eu poder tocá-los, eu posso agrupá-los. Posso ter vários lápis, posso ter várias canetas, colocá-los um ao lado do outro. Até aí ok. Mas e esse lápis na tela? Ele também é um material? Para responder essa pergunta, podemos imaginar, por exemplo, um desenho animado, onde comumente vemos personagens manipulando o lápis. Só que, contudo, esse lápis não é físico, ele é um lápis virtual. Logo, o lápis que está na tela é um material. Só que não é mais um material físico, material real. Ele agora é considerado um material virtual. Então já construímos os conceitos dos materiais reais e dos materiais virtuais. Mas será que só existem esses dois tipos de materiais? Eu aposto que você, ao longo dessa breve reflexão do que vem a ser materiais, imaginou o lápis na sua frente ou o lápis sendo manipulado. Ou se não imaginou antes, está imaginando ele agora. E esse lápis que eu estou imaginando? Que tipo de material ele é? Bom, ele não pode ser considerado um material real, porque eu não posso tocá-lo, nem um material virtual, porque ele não está no ambiente virtual. Então temos que criar uma nova classificação para ele. Bom, podemos chamá-lo de material imaginário, ou melhor, um material abstrato. E agora, com essa distinção, essa classificação dos materiais, podemos construir a nossa definição do que vem a ser materiais. Juntando tudo então, temos que os materiais são diversos elementos que possuem algum tipo de utilização, sendo que esses elementos podem ser agrupados num conjunto. Além disso, esses elementos podem ser classificados como reais, virtuais ou até mesmo abstratos. Agora que construímos a definição da palavra material, vamos para o nosso outro termo, didático. O que vem a ser uma coisa didática? Para responder essa pergunta, vou novamente pensar na primeira coisa que me vem à cabeça quando eu escuto essa palavra. Ao escutar esse termo didático, didática, a primeira coisa que logo me vem à cabeça são as frases que nós estudantes usamos ao longo da nossa vida escolar. Por exemplo, nossa, eu aprendi muito fácil aquela disciplina, o professor tinha uma boa didática. Ou, nossa, eu não consegui entender nada daquele livro, ele não era nada didático. Em ambas as situações, vemos que a palavra didática está associada a alguém ou alguma coisa. Logo, ela é um adjetivo. Além dessa classificação, podemos ainda tentar interpretar o sentido da palavra aplicado na frase. Assim, por exemplo, na frase, não consegui entender nada, aquele livro não era nada didático? Devemos pensar o que faz uma pessoa não entender um livro. Bom, um dos motivos é a dificuldade do texto. Às vezes o texto tem uma linguagem que não estamos acostumados, seja por excesso de termos técnicos ou por apresentar um vocabulário que não estamos acostumados a utilizar no nosso cotidiano. Além disso, se você prestou atenção nas nossas frases de exemplos e até mesmo nas frases que você imaginou onde você escutou a palavra didática, você deve ter percebido que esse termo está comumente associado às áreas de educação e aprendizagem. Dessa forma, podemos pensar que uma coisa ou alguém tem didática se reúne meio e recursos que facilitam ou auxiliam o ensino e aprendizagem, facilitando a aquisição de conceitos, habilidade, atitudes e destrezas. Agora, em posse desses dois conceitos, materiais e didático, podemos juntá-los então para criarmos a nossa definição de materiais didáticos. Vamos lá? Pegando o primeiro termo materiais, temos que são elementos que possuem algum tipo de utilização específica.
Já o segundo termo didático se refere à característica de uma coisa ou pessoa possuir recursos ou meios que facilitem a aprendizagem. Assim, juntando os dois, temos que o material didático ele deve conter elementos que possibilitem e proporcionem certa aprendizagem específica. Até que foi simples, não foi? Mas não acabou por aí. Devemos nos atentar a mais uma situação. Bom, e qual situação é essa? Bom, para ilustrar a situação, vou precisar pegar nosso livro de exemplo e 2 alunos. Bom, vamos imaginar que nossa obra literária seja um romance. E o primeiro aluno, após ler ele, não faz qualquer trabalho e análise sobre, apenas utiliza para termos de cultura geral e ampliar a sua qualidade de leitor. Já o segundo aluno, após a leitura do livro, juntamente com o professor ou com regras pré-estabelecidas, realiza uma análise sobre o livro. Dessa forma, temos que o mesmo livro foi utilizado de 2 maneiras diferentes, totalmente distintas. Bom, pela nossa definição, podemos considerar que o livro é um material didático na segunda situação, onde houve um auxílio à aprendizagem, enquanto na primeira não houve esse auxílio. Além disso, vale destacar que os livros não são os únicos materiais que podem ser didáticos. Podemos ter filmes, discos, programas informáticos e até mesmo jogos, como sendo materiais didáticos, contanto que eles auxiliem na aprendizagem. Agora que já construímos esse conceito, vamos deixar um pouco de lado, para construirmos o termo de outro termo inicial. Você lembra qual era ele? Isso mesmo, validação. E como vamos construir esse termo? Adivinha só? Da mesma maneira. Iremos fazer uma série de associações com a primeira coisa que nos vem à mente quando escutamos o termo validação. Para mim, a primeira coisa que me lembro quando escuto esse termo são as datas presentes nas embalagens dos produtos do supermercado. E essas datas indicam se aquele produto está bom para o consumo. E para colocá-las ali, não foi de qualquer maneira. A indústria teve que fazer um estudo para aprovar, comprovar e autenticar que aqueles produtos estão dentro da norma de vigilância sanitária, que eles atendem uma série de regras e requisitos necessários para o consumo. Ou seja, para adquirir uma data de validade, aquele produto passou por um processo de validação. E esse consiste em verificar se aquele produto está de acordo com o interesse. Então, acabamos de construir nosso conceito de validação. Foi bem mais simples que o anterior, não foi? Agora podemos juntar as 2 peças que separamos lá no começo, validação e materiais didáticos, para torná-las uma peça única. Dessa forma, temos que a validação de materiais didáticos consiste em eu pegar o meu material didático e submetê-lo a um processo pelo qual eu consiga verificar e garantir que aquele meu material atinge os meus interesses. E que interesses são esses? Como já vimos, os materiais didáticos auxiliam no processo de aprendizagem. Logo, eu quero garantir que aquele meu material didático também auxilie esse processo. Então, como fazemos essa confirmação, essa validação? Vimos que os materiais didáticos podem ser diversos e distintos, tanto os reais, os virtuais e os abstratos, os livros, os jogos, os programas de computadores, os filmes e outros. Assim, da mesma forma que a indústria precisa fazer diferentes tipos de validação para produtos diversos, por exemplo, uma caixa de leite, um pacote de biscoito, também teremos variações no processo de validação dependendo do tipo de material didático. Como exemplo, irei pegar os jogos para ilustrar como é feita a validação desses. Por definição, temos que o jogo é atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão ou entretenimento, cuja atividade é submetida a regras que estabelecem quem vence ou quem perde o jogo. Mas vimos que para ser considerado didático, o material, no caso o jogo, não pode ser só entretenimento. Ele tem que ser capaz de auxiliar a aprendizagem de conteúdos específicos, além de desenvolver habilidades cognitivas importantes para o processo de aprendizagem, como a resolução de problemas, percepção, criatividade, raciocínio rápido, entre outras. Bem, então como vou saber se o meu jogo didático ele atinge esses pré-requisitos? Vamos pensar. Como eu sei que um suco está na quantidade certa de açúcar? Eu experimento ele. Como eu sei que um jogo ele é divertido e ele atende às minhas necessidades didáticas? Eu vou jogar ele. E vamos jogá-lo de qualquer maneira? Ou vamos criar previamente parâmetros para serem analisados durante o tempo que jogamos aquele jogo? Isso aí, iremos criar os parâmetros. Mas que parâmetros são esses? Os parâmetros ou os critérios de validação são particulares, ou seja, cada pessoa deverá determinar os critérios de interesse. Vou citar agora alguns dos critérios que comumente vemos sendo utilizados para validar jogos didáticos. São esses: interação entre os jogadores,
Nesse tópico, avaliamos se o jogo apresenta potencialidade de cooperação e competitividade entre os participantes. O segundo critério é dimensão de aprendizagem. Esse jogo visa aprendizagem? Esse jogo pode ser utilizado para testar conhecimentos construídos? Esse jogo direciona para a memorização de dados ou fatos de maneira adequada? Como terceiro critério, temos a jogabilidade. Nessa, avaliamos se o jogo é relativamente simples e proporciona a imersão necessária. Como quarto critério, temos a aplicação. Nessa, avaliamos se o jogo permite variações ao longo da sua aplicação. Em quinto, temos o critério desafio. Nesse, avaliamos se o jogo desafia o jogador e se ele se apresenta como uma situação que busca o engajamento dos participantes para conseguir superá-lo. Vamos para o nosso sexto critério, limitação de espaço e tempo. Nesse, buscamos analisar o tempo máximo que demora uma partida daquele jogo e o espaço que ele necessita para ser aplicado. Em sétimo e último critério, e não menos importante, temos a criatividade. O jogo apresenta situações onde a criatividade seja considerada, onde ela seja importante. E com isso, temos alguns dos critérios que são comumente utilizados para a validação de jogos didáticos, mas não são os únicos. Como eu disse, cada pessoa pode criar o seu próprio critério. Cada pessoa pode criar sua sequência de critérios que vão ser utilizados para validar aquele jogo. O importante é que se adote bons critérios para que se tenha um bom processo de validação, para assim garantir que temos em mãos um jogo didático de qualidade. E esse foi a validação de jogos didáticos. Para os outros materiais de validação, podemos seguir mais ou menos o mesmo processo. Criamos critérios de validação e submetemos o nosso material didático a esses critérios, para assim garantir que esses materiais didáticos atendam aos nossos interesses e às nossas necessidades. Bem, pessoal, por hoje é só isso. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite e tchau!